E galera, esse é o capítulo 1098 de One Piece. E galera, uma coisa é fato: o Kuma simplesmente ele tem a história mais triste, mais sofrida de todos os personagens de One Piece. O cara que sofreu. E nesse capítulo, se você já odiasse os Terubitos, você vai odiar eles mais ainda. E possivelmente vai ter raiva do Drago, que é o líder dos revolucionários, pois acontece um dos acontecimentos mais pesados da obra de One Piece. Então já deixa nos comentários o que você achou desse capítulo e desse flashback do Kuma. Deixa aqui embaixo nos comentários, pois a opinião de vocês é extremamente importante. Deixe seu like e se inscreva aqui na Central do Nerd, pois quando sempre saem novos capítulos, nós trazemos o mais rápido possível para vocês. Então, para você não ficar de fora, é preciso estar inscrito aqui e com as notificações ativadas. E sem mais enrolação, para ver aqui tudo que aconteceu nesse capítulo bombástico. Então nós vimos que teve um time skip de 2 anos desde o sequestro da Bonnie. A gente descobriu que quem sequestrou ela foi um dos Terubitos, que queria forçar ela a ser a esposa dele. Sim, essa foi a palavra, forçar a Jeanne a ser a esposa dele. Aí começa o capítulo extremamente pesado. Já dá pra imaginar as coisas que a Jeanne tá passando, que literalmente as coisas são muito pesadas. Só que infelizmente ninguém conseguiu resgatar a Jeanne, mesmo com o exército revolucionário sendo extremamente poderoso. Eles não tinham a ousadia, entre aspas, de bater de frente com eles e ir atrás da Jeanne. Mesmo se fosse atrás dela, não teria como pegar ela de volta, já que tinham um exército do Guru 6, tinha os Cavaleiros Sagrados e tinha também a Marinha por um todo. Então mesmo que o Drago tentasse fazer alguma coisa, seria inútil, já que o outro lado está muito mais poderoso com o seu exército revolucionário. Então dá pra entender que o Drago tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu fazer nada, já que o outro lado é muito mais poderoso. Mas na minha visão, ele muito provavelmente poderia ter mandado um espia ou o próprio Kuma ir atrás dela. Só que infelizmente se passaram 2 anos e eles não conseguiram nada. E com isso deixou a cabeça do Kuma extremamente bagunçada. Ele é um cara pacífico, mas do nada, depois desse acontecimento, ele virou um cara totalmente agitado e muito agressivo, já que ele queria sua amiga de volta e muito provavelmente a pessoa que ele ama. Esse lembra no capítulo anterior que eu falei que ele cometeu o maior erro da vida dele, que era não casar com a Jeanne, e esse erro tá pagando caro agora. Então nós vimos o Kuma ajudando uma cidade lá em Blue que está passando por muita dificuldade durante uma guerra. 3 anos lutando sem conseguir nada, mas desde que o exército revolucionário entrou nessa guerra, eles conseguiram vencer. Isso graças ao Kuma, que ele sozinho derrotou todo o inimigo. Então o Kuma acaba voltando para o seu navio. Então aqui a gente vê a Jeanne falando. Sim, a Jeanne ela só fala nesse capítulo, ela não aparece de fato. Então ela fala que Bonnie, a gente tá quase lá, mostrando que durante esses 2 anos tá sendo forçada a ser uma esposa de um Terubito, acabou tendo filho. E se você não odeia os Terubitos por causa disso, galera, eu não sei o que você pode odiar. Agora o ódio por eles com certeza aumentou. Eu queria que o Drago simplesmente acabasse com os Terubitos, cara, porque o povinho miserável, vagabundos, literalmente eles são isso, cara. Olha o que eles fizeram com a Jeanne. Mas e por que então a Jeanne conseguiu só entrar em contato com seus amigos agora, já que ela estava no navio junto com a sua filha Bonnie? Então quem acaba descobrindo que ela foi descartada pelos Terubitos. Mas por que ela foi descartada? Pois simplesmente ela contraiu uma doença extremamente rara, muito mais rara que a doença lá do chumbo branco que o Law tinha. Então a Jeanne não tinha muito mais tempo de vida, e a única coisa que ela queria era se despedir dos seus amigos. Então ela começa a falar que ama eles e tudo mais. Só que o Kuma acaba interrompendo ela, falando que essa não seria a última vez que eles iriam se falar. Então ele acaba localizando a localização dela e acaba se teleportando para lá. Só que ela estava muito fraca e as suas últimas palavras foram as seguintes, abre aspas para ela: eu só quero que você saiba que durante todo esse tempo eu sempre te amei, fecha aspas. E assim acaba a Jeanne morrendo, se declarando mais uma vez para a pessoa que ela ama tanto, que era o Kuma. Inclusive ele acabou localizando ela estava na igreja onde eles sempre ficavam juntos desde quando eles eram crianças. Só que infelizmente ele acabou chegando atrasado e ela acabou morrendo, já que ela estava com a sua doença rara.
quando ela simplesmente é exposta à luz natural, como da lua ou como a do sol, acaba virando uma doença mortal que faz a sua pele simplesmente virar pedra. E ela ficou muito exposta ao sol, pois ela teve que navegar até aquela ilha onde ela cresceu junto com Kuma, e por isso que ela acabou morrendo. Só que ela teve uma filha que era a Bonnie, e o Kuma prometeu que ele iria cuidar dela, custe o que custar. O cara que sofreu é o Kuma, literalmente ele perdeu a pessoa que ele amava, virou escravo. Cara, o cara que sofre muito é o Kuma. Ele com certeza tem o passado mais pesado e mais triste de todos os tempos de One Piece, porque ele sofreu quando ele era criança para ser escravo, fugiu, teve o gosto da liberdade, teve alguém que amava ele e acabou perdendo essa pessoa. E nos dias atuais ele voltou a ser escravo e perdeu a sua mente completamente. O motivo dele perder sua mente a gente não sabe ainda. Mas nesse capítulo a gente pode ter tido um pouquinho do porquê ele perdeu a sua mente. Então nós vimos o Kuma simplesmente cuidando da Bonnie e lembrando da Ginny, pois elas são muito parecidas. A Ginny comia bastante e a Bonnie tá no mesmo caminho, ela come pra caramba. E a Bonnie chamando o Kuma de papai é um momento muito fofo. Em contrapartida, o Kuma, mesmo cuidando da Bonnie, ele ainda tem suas responsabilidades com o exército revolucionário. Ele vai em missões extremamente perigosas, treinou o próprio Sabo, fazendo tudo isso cuidando da Bonnie. Mas como o cara só tem coisa ruim acontecendo na sua vida, o seu tempo de paz cuidando da sua filhinha acabou muito rápido, já que com uma certa idade a Bonnie também contraiu a mesma doença que a Ginny tinha. E por conta disso a Bonnie tinha que ficar trancafiada naquela igreja sem nenhuma luz natural, pois se ela for exposta para alguma luz natural ela vai ter o mesmo destino da sua mãe. Então Kuma prendeu ela dentro da igreja e nem mesmo os médicos sabiam como tratar aquela doença, já que ela era muito mais rara que o próprio chumbo branco que o Lau tinha. Então o Kuma toma a decisão de se afastar do exército revolucionário para cuidar da Bonnie, já que ele não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o Dragon até entende a situação do Kuma e deixa ele partir sem nenhum problema. Ele ainda fala que ele vai arrumar alguns médicos ao redor do mundo para tentar ajudar a Bonnie. Então anos se passam e a gente vê que a Bonnie tem 5 anos, 7 anos atrás. E se a gente fazer algumas contas para o período atual, isso significa que a Bonnie tem 12 anos de idade. Sim, a Bonnie é só uma criança, mas tem aquele corpo de uma adulta, graças ao poder da sua fruta. E olha como uma coisa bizarra aconteceu um tempo atrás, que ela perdeu pro Barba Negra, e o Barba Negra queria que ela fosse a sua namorada. Olha o nível de bizarrice, mas isso não aconteceu, então bora voltar pro capítulo. Que a gente vê a Bonnie simplesmente batendo em várias crianças por elas ter chamado ela de vampira, já que ela não pode ter contato com a luz natural, independente seja da lua ou seja do sol. E o Kuma pede para ela não ir lá para fora, pois é muito perigoso. A gente vê nessa relação entre os dois, é muito fofinho. Ela chamando ele de bebê chorão, ele falando da joia que ela tem no rosto e tudo mais. É uma cena muito linda. Então o Kuma começa a perguntar pra ela o que ela gostaria de fazer depois de ter sua doença curada e tudo mais. Ela fala que quer viajar ao mundo e conhecer eles tritões e conhecer a ilha onde possivelmente pode estar o Nika, o deus do sol, que é o libertador de todos e tudo mais. Só que, como eu disse anteriormente várias e várias vezes, a vida do Kuma é só tragédia atrás de tragédia, já que o Dragon consegue arrumar um médico muito experiente e sabe o que está acontecendo com a Ginny. A sua doença se chama escamas de safira. É uma doença incurável, não exatamente incurável, mas eles não sabem a cura ainda. E essas pedras vai se espalhando com o passar do tempo, independente de estar exposta ao sol ou não. Essa doença vai acabar matando ela quando ela completar 10 anos. Olha que pesado isso. E para piorar mais ainda, a Bonnie estava ouvindo essa conversa, só que ela entendeu completamente errado, já que ela entendeu que quando ela completasse 10 anos, ela estaria completamente curada. E vendo toda a situação, Kuma resolveu mentir para ela, para que isso realmente iria acontecer, que ela estaria completamente curada quando ela completasse 10 anos. E o Kuma viu a besteira que ele fez, já que ele tem que encontrar uma cura
o mais rápido possível. Eu tenho duas possibilidades dessa cura aparecer, que uma delas ela comer essa fruta que ela tem atualmente e essa fruta conseguiu curar a sua doença, ou a segunda possibilidade é a seguinte, que o Kuma transferiu a sua doença para ele, e é por isso que ele acabou perdendo a sua mente com o passar do tempo e se voluntariou para ficar junto ao Vegapunk para fazer experimentos com ele e ele conseguir prolongar o seu tempo de vida. Essas para mim são as possibilidades. Deixa aí nos comentários o que você acha. Mas antes disso, para piorar mais ainda a situação do Kuma, esse capítulo só foi sofrimento para ele. Se passou um ano e aquele rei Bekori, acho que assim se pronuncia o nome dele, atacou novamente o reino onde ele vivia. Ele simplesmente começou a matar muitas pessoas e o Kuma tem que tomar uma decisão: ou ir lá salvar as pessoas e deixar a Bonnie sozinha, ou pegar sua filha e ir embora. A gente não sabe, pois o capítulo acaba bem aí. Mas deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, da história, do flashback do Kuma, que só tem sofrimento na vida do cara. Deixa aí nos comentários, deixe o seu like e também se inscreva aqui na Central do Nerd, pois quando sair os próximos capítulos de One Piece eu vou trazer o mais rápido possível para vocês. Então se inscreve aí, deixa as notificações ativadas. Tamo junto, galera, e valeu!